Bom dia, nós estamos aqui mais um dia. Quero desejar um feliz sábado para você. Nossos 10 minutos com Deus. Nós estamos aqui para refletir, para meditar na palavra de Deus, colocar em prática, trazer para os nossos dias sabedoria através do que foi nos deixado. Meu nome é Joyce Prado. Se você tem assistido os meus vídeos, se você tem gostado, quero pedir para você curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você vai receber os meus vídeos e a gente vai poder todos os dias ter esses 10 minutos juntos. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um assunto que é bem conhecido, bem falado e é até engraçado eu vir falar desse assunto aqui. Mas, como eu disse, através da palavra nós temos autoridade para falar de todos os assuntos. Porque tudo que está escrito aqui, o Senhor ele tem compromisso. E através da palavra dele é que nós vamos a cada dia alcançar o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Se você tiver com a sua Bíblia, eu quero desafiar você, quando você assistir o meu vídeo, já pegar a sua Bíblia. Quando o nosso vídeo terminar, você pode continuar meditando nessa palavra, você pode ter também o seu tempo com Deus. Às vezes você está no carro, às vezes você está no trabalho, ou às vezes você está indo para algum lugar, coloca para ouvir, não tem problema. Mas se você puder, leia esse vídeo na sua casa, leia essa palavra na sua casa, medita nela, e eu tenho certeza que você vai conseguir extrair muito mais coisas do que o que nós falamos apenas nesses 10 minutos. Está no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 em diante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, aqui nós vamos falar sobre inquietação. Vamos falar sobre preocupação, sobre ansiedade, A palavra de Deus, ela nos dá uma direção para quando nós estivermos dessa forma. Ela diz assim: não estejais inquietos por nada, seja qual for a sua preocupação. O que ela diz? Antes, coloque diante de Deus as vossas petições. Então, nós temos um caminho, nós temos uma direção. Primeiro nós temos uma ordem, Não fica preocupado, não fica inquieto. Depois nós temos uma direção. Coloque diante de Deus, apresente ao Pai aquilo que você tem pensado, aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem te deixado inquieto. Como eu disse, nós vamos falar de um assunto bem atual, ansiedade. Porém, esse assunto, por mais atual que seja, ele já estava aqui, já estava sendo tratado na palavra de Deus. Se nós caminharmos pela Bíblia, nós vamos ver em outras partes o Senhor falando: não andeis ansiosos pelo que você vai vestir, pelo que você vai comer, E aí o Senhor diz: eu alimento os pássaros, eu visto os lírios do campo, As flores crescem, a árvore cresce e os alimentos são dados aos animais, de forma que muitas vezes eles não trabalham, eles apenas buscam o alimento, Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criatura do Senhor, e a partir do momento que nós confiamos no Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, nós temos Deus como um Pai, nós somos tidos como filhos dele. E se nós somos filhos, o Pai ele cuida das necessidades dos seus filhos, Eu sei que nos dias de hoje são muitas as nossas preocupações e a cada dia isso tem se tornado maior. E através dessas inquietações, dessas preocupações, muitas vezes nós acabamos adoecendo. Porque a ansiedade, na verdade, ela nada mais é do que um sentimento, Assim como a alegria, assim como a tristeza, o medo. Porém, o excesso da ansiedade, o excesso de preocupação, o excesso de inquietação,
ele traz para as nossas vidas problemas. Ele causa para o nosso corpo doenças físicas. E é o qual a gente tem visto nos dias de hoje muitas doenças emocionais, né? Tem se tornado muito conhecido. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Essas doenças, elas partem do lado emocional. E ela precisa, sim, de tratamento, né? Precisa de atenção. Assim como nós cuidamos de uma outra doença no nosso corpo. Pressão alta, diabetes, né? Todas essas doenças, elas são cuidadas, elas são controladas. Muitas vezes precisa de mudança de hábito, muitas vezes precisa de medicação. E assim também é, né? A ansiedade. Ela precisa não somente dos cuidados da palavra de Deus, da reflexão da palavra, mas em alguns casos a gente sabe que precisa de medicamento, precisa de ajuda de um profissional, né? Precisa de terapia. Mas a palavra de Deus, ela continua dizendo assim, ó, que através das nossas orações que vão ser entregues a Deus, a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, olha só, o Senhor nos dá uma ordem, não fique inquieto, não fique ansioso. O Senhor nos diz, coloca diante de mim as suas preocupações, as suas inquietações, e Ele diz que a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque através da nossa fé em Cristo, nós vamos conseguir descansar em Deus. Através da história de Cristo que foi nos dada, que foi nos deixada aqui, da mensagem que Ele deixou, das promessas vindouras, nós conseguimos descansar em Deus. Porém, eu quero dizer algo para você, algo que eu vivo todos os dias. A ansiedade não é algo que muitas vezes você vai acabar com ela na sua vida, até porque eu já disse, ela é um sentimento e ela faz parte do nosso corpo. Desde que nós nascemos, ela faz parte. Quantas vezes a gente se vê ansioso quando jovem? Eu me recordo quando eu fui prestar vestibular, quando eu estava procurando qual faculdade a fazer. Então eu lembro que eu ficava ansiosa, né? A viagem, quantas vezes a gente tem uma viagem marcada, a gente fica ansioso para chegar àquela viagem. Eu me lembro que na noite de viajar para casa dos meus avós eu já não dormia. Então eu já era uma criança que tinha esse sentimento aflorado. Porém, com o decorrer da vida, com as situações, isso foi ficando cada vez maior, né? Ao ponto de eu não conseguir controlar e isso trazer para minha vida alguns problemas físicos, né? E através disso eu fui buscar ajuda de profissional, eu fiz um tratamento com medicação. Mas hoje, graças a Deus, graças também ao cuidado que eu fui buscar, hoje eu consigo controlar a ansiedade. Então, a ansiedade ela é um sentimento que você vai controlar ela, assim como a tristeza. A tristeza ela já gera o quê? O excesso de tristeza ela já é levado para o lado da depressão. Mas a ansiedade em si, que é o que nós estamos tratando hoje, você pode controlar de que forma? Bom dia! Olha lá, o nosso cenário é ao vivo, natural, minha vizinha passando, muito bom, né? Ontem a gente falou do bom dia. Então, o que eu estava dizendo para vocês? A partir do momento que nós conseguimos controlar a ansiedade, nós conseguimos lidar tranquilamente com ela, né? Então, hoje, eu quero deixar uma dica para você, para quando você estiver ansioso. Para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo, exatamente. Se não der para você fazer isso no momento, tenta ir ao banheiro, se recolher em algum lugar. Ou se você estiver, como eu disse, num lugar que não dá para você parar tudo ou se colocar de lado, respira e solta. Faz isso por 3, 4, até 5 vezes se você precisar. Você puxa o ar lá no fundo e solta, bem devagarzinho. Parece um exercício tão bobo, parece coisa de criança,
mas você vai ver que aquilo vai trazer oxigênio para o seu cérebro. Os seus pulmões, ele vai inchar e quando você solta, você consegue soltar aquele ar. Parece que aquela pressão que está dentro de você, aquilo começa a aliviar. Mas esse é um exercício bem pequeno, bem básico. E eu quero tratar agora, hoje é sábado, nós vamos decorrer a semana, eu quero tratar a semana toda sobre esse assunto. Porque, como eu disse, são 10 minutos que nós refletimos, né? O vídeo hoje já está se estendendo um pouco. Eu não quero tomar seu tempo, além do combinado. Mas esse exercício é algo prático que dá certo. E além disso, medita na palavra. Pega essa palavra que nós falamos hoje, leva ela para o seu dia. Coloca diante de Deus. Nós já falamos sobre oração, já falamos sobre tempo, já falamos sobre direção. Coloca diante de Deus e nós vamos trabalhar, nós vamos aprender a lidar com a ansiedade, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, o seu sábado. E mais uma vez, se você gostou, compartilha com alguém, clica aí para você se inscrever, me seguir no canal. E nós vamos percorrer aí todos os dias durante essa semana falando sobre ansiedade. Que Deus abençoe seu final de semana.